Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um balbúrdia especial, não estamos ao vivo porque a gente está em Teresina, né, aqui no Piauí, participando do 7º encontro do Norte e Nordeste das comissões e comitês pela memória, verdade e justiça. Um encontro importantíssimo que aconteceu esse fim de semana. A gente está aqui desde a sexta-feira. O encontro termina hoje, termina de forma muito especial. Finaliza aqui com uma troca simbólica, né? A gente está aqui numa das principais avenidas de Teresina, que é Marechal Castelo Branco. E aí a gente está fazendo uma troca simbólica, né? Uma forma simbólica, já que o poder público não tem contribuído muito com uma necessidade do Brasil de não fazer esse tipo de homenagem, né? Em ruas, em praças, em escolas, com bustos, espaços públicos que homenageiam, na verdade, opressores, ditadores. E aí a gente está fazendo a troca aqui simbólica pela Avenida Esperança Garcia, não é isso, Rafa? Exatamente, Esperança, que foi uma militante muito conhecida aqui, né, de esquerda, e uma troca justíssima. Sai um golpista, entra uma heroína aqui para os piauienses. E o nome fala muito, né? Esperança. Exatamente, muito nos dias de hoje, porque a gente almeja para esse futuro que a gente espera em breve, né, Jana? Exatamente. E aí é gravado, a gente também fez uma entrevista, gente, super especial, que a gente vai passar aqui agora com vocês, com a governadora aqui do Piauí, a primeira mulher a governar o estado. E essa primeira mulher a governar o estado é uma mulher negra que tem a origem do campo. Quebradeira de coco, Rafa. Que entrevista bacana, que papo foi esse? Muito bacana, com a Regina Souza, ela foi senadora junto com a Fátima, inclusive. Exatamente. Na época que a nossa governadora também esteve por lá no Senado. Entrevista que vocês vão ver agora, com apoio luxuosíssimo de Rômulo Scaff, que está aqui na técnica ajudando a gente a gravar, inclusive, esse vídeo agora. E a Regina falou... Parceiraço da gente, né? TV, DHNet. Exatamente, pós-TV, DHNet. Regina falou desse simbolismo de ser a primeira mulher preta a governar o Piauí, no meio de uma elite super conservadora. Ela fala sobre isso também. Falou sobre perspectivas, sobre os objetivos dela. Ela vai governar o Piauí pelos próximos 9 meses. Disse sobre o futuro político dela. Ela não será candidata à reeleição e ela explica por quê. E falou sobre aquele período lá com a Fátima no Senado e, obviamente, sobre o país, o que o país precisa no meio dessa desigualdade tão grande, não é isso, Jana? É isso, 9 meses, é pouco tempo, mas como a gente disse, né? É o tempo de gestar uma vida, no caso dela, que muitas vidas aqui. Ela que falou de um mandato e de uma perspectiva, né, Rafa? De um governo voltado realmente para as pessoas que mais precisam, né? Para os mais vulnerabilizados, especialmente do campo. É isso. Verdade, ela que substitui o Wellington Dias, né? Que renunciou, né? Se desincompatibilizou, na verdade, para disputar o Senado. O Wellington Dias fez um governo aprovadíssimo aqui no Piauí. Então é isso, vamos parar de falar e deixar o povo... Vamos lá, que a gente está aqui em outra parte da homenagem aqui. Abraço, gente, e vamos conferir agora a entrevista com a Regina Souza. É terça ao vivo. Tchau. Olha, desde a minha militância toda, a minha história toda de militância, né, era muito simbólico a questão da expressão do preconceito. De mulher, por exemplo, quando eu disputei o sindicato bancário, eu tinha liderado uma luta muito forte dos bancários. Então era natural eu ser a candidata a presidente do sindicato. Mas aí a categoria eu era a segunda geração de mulheres que entrava em Banco Federal não aceitava mulher. Então, qual foi o argumento? Não, a Regina é excelente, mas ela não pode ser a candidata porque ela é mulher. A gente escutar essas coisas naquela época, lá nos anos 80 ainda. Então, a minha posse como governadora só está repetindo algumas coisas, às vezes com mais profundidade, né? Mas o que eu já vivi durante toda essa luta, mas para mim não importa isso. Né? Eu fiz questão, por exemplo, é o que está dando mais polêmica, a questão que eu fiz toda posse tem esses cultos. Eu queria fazer ecumênico, mas eu sei a dificuldade de convivência das religiões. Então eu tenho minhas origens, eu sou católica, eu nasci na fé católica, né? Não pratico as religiões de matriz africana, mas eu tenho a maior convivência, o melhor respeito, até por conta da minha origem. Eu sei que meus avós, meus bisavós praticavam. Então eu não entendo esse preconceito das outras religiões, porque
eu vi alguns postagens de pessoas da minha religião que me conhecem, vim das pastorais, fui pastoral da juventude. Então, não era para colocar aquelas coisas, uma pessoa do meu grupo, né? Porque eu fui, não foi nem um culto, foi uma cerimônia. Eles organizaram a coisa mais linda. Eles fizeram uma cerimônia transportando a Esperança Garcia para me entregar a carta, que foi a coisa mais linda do mundo, digna dos grandes palcos do teatro. E foi muita música, mas aparece lá, foi para o culto ao demônio, coisa terrível, o que mostra que esse país não evoluiu nada. Porque, meu Deus, todo mundo, a fé ainda é o sentimento mais mobilizador, a força mais mobilizadora ainda é a fé. Quando esse pessoal quer, ele mobiliza milhões de pessoas. Pensa juntar todo esse sincretismo religioso que a gente tem, mobilizar pela paz, que nós estamos precisando tanto. Mas não, cada um faz a sua mobilização pela paz, cada um tem a sua paz, a sua concepção de paz. A minha mobilização foi maior que a sua. Eu não compreendo isso, desde menina eu questiono essas coisas, né? Eu luto até pela minha fé cristã, eu luto pela unidade, pelas pessoas viverem bem, convivência boa, respeito. Não precisa você gostar, não precisa você abraçar, mas você tem que respeitar, né? É sincretismo religioso, esse país é laico, então foi a coisa que mais me chocou na posse, foi a reação pela existência na programação oficial, porque fui eu que coloquei, não foi eles que pediram. Eu quero um momento com as religiões de matriz africana, eu quero um momento com os evangélicos, eu quero um momento com a minha igreja católica. Então foi tudo muito bom, muito bonito, mas aí só quem deu notícia foi a questão da matriz religiosa, assim. Então é muito complicado, é muito difícil, dói muito, porque eu achava que esse país estava mais aberto, mais um pouquinho. De tudo que a gente está vivendo, não esperava essa reação. Mas a reação também não é às religiões também só, é a mim como pessoa, como foi no Senado. Então, assim, não me aceitam que essa negrinha que veio do quebradeira de coco, como é que chega a governar meu estado? Não pode me representar, essa coisa. Eu só penso que seja isso. A elite piauiense, uma boa parte dela, tem muita gente boa na elite, que são meus amigos, assim, empresários, que eu sei que eu conto, que eu estou fazendo muitas coisas por conta da ajuda dessas pessoas. Mas tem uma elite atrasada que não me aceita como governadora, só pode ser isso. E o que essa mulher negra que não chega na política agora, já está na política, tem história, vai ser possível fazer, assumindo o governo agora, né, pouco tempo, 9 meses, quais são as áreas que a senhora vai priorizar? Olha, desde que eu entrei na vice, eu não fui uma vice parada, eu não fui a vice que apareceu assim, porque eu nunca fiz questão disso, então vocês estão vendo que eu não trouxe nem jornalista. Hoje, quando eu cheguei aqui, me lembrei, meu Deus, eu não avisei para meus assessores de imprensa que eu vim aqui. Então, porque eu não corro atrás disso. Então eu já fazia muitas coisas, eu falei aqui, inclusive, muita legislação saiu do meu gabinete de vice, né? Tanto para as questões sociais como para outras questões. A lei do saneamento básico do Piauí foi feita no meu gabinete, eu montei um grupo de trabalho. Não é possível esse estado não ter uma lei de saneamento básico, muito antes do marco legal. Quando o marco legal saiu, a gente só adaptou e foi aprovada, nós temos hoje uma lei de saneamento que está em execução. Então, e o meu trabalho foi mais para o social. Eu disse que eu queria, não quis assumir secretaria, mas eu quis trabalhar. Então, estabelecemos assim, 11 entes do Estado, 11 órgãos, que tem a ver com o social. E a gente foi juntando, nós vamos trabalhar isso. Então, documentação. Eu encontrei muita gente que não tem documento, ainda tem muita gente que não tem documentação, tem gente que não existe. Eu encontrei num lugar uma mãe com 2 filhas, nenhuma das 3 tinha certidão de nascimento. Nenhuma das 3, isso é terrível. Eu tive que levar lá um cartório para lá para cima de uma serra para tirar o documento desse povo. Só num dia foram 380 pessoas que tiraram o documento. Então, para ver, a gente trabalhou muito forte a agricultura familiar no estado do Piauí. A gente conseguiu estabelecer uma política para a agricultura familiar muito consistente e que eu pretendo fortalecer. Eu vou fazer as coisas que eu estava fazendo mais anonimamente, e agora eu vou fortalecer essas coisas. Eu digo sempre, eu pedi a Deus na todos os cultos que eu fui, se eu puder fazer só uma coisa, que seja para quem mais precisa. Mas eu quero seguir nessa linha, não vai dar tempo de fazer coisas novas. 9 meses a gente nem licita às vezes, porque entra alguém na justiça, emperra a licitação, como eu estou com uma emperrada. Teve um deputado que entrou na justiça para emperrar uma licitação de poços.
A água, puxa vida, é a principal carência do semiárido. Quando passar essa chuvarada, a gente vai ver a carência da água, o carro-pipa andando, que é uma coisa que me envergonha muito, o carro-pipa. Mas está emperrada a licitação porque alguém embargou, um deputado embargou. Então, essa linha cisterna, estou com um programa de cisterna, pelo menos 500 cisternas ainda esse ano para comunidades que eu considero que a água... Estamos fazendo um programa de moradia, tudo isso começou na Vice, feito pela Vice, né? Moradia, melhoria habitacional, não aqueles conjuntos habitacionais que você faz por aí, que depois não tem mais nada a ver com quem foi sorteado, que a gente compra 6, 7 casas para fazer uma churrascaria. Eu estou fazendo lá onde as pessoas moram. A gente vai lá, olha, é mais demorado, mas é mais consistente, eu acho. Não tira a pessoa do lugar dela. A habitação tem que ir lá para melhorar a casa dela. Então nós estamos fazendo com comunidades quilombolas, porque o dinheiro é curto. Como o dinheiro é curto, vamos começar com os quilombolas, que são comunidades que nunca tiveram acesso a isso. Como senador, eu fiz algumas emendas que a gente conseguiu construir em algumas comunidades já. Mas agora no Estado, a gente está fazendo essa melhoria habitacional, pretendo tentar remanejar algum recurso para melhorar mais ainda. E aí tem um censo? Tem, eu não me lembro bem, mas eu sou muito ruim de guardar números, mas a gente tem tudo isso organizadinho, as comunidades. Nós temos uma gerência de igualdade racial que cuida dessa parte toda. Né, nós temos o quilombo mais antigo, dos quilombos mais antigos do Brasil, 203 anos, o Mimbó, é uma comunidade que vale a pena, então a gente está tentando fazer a emancipação dessa comunidade, assim, porque não tem sentido as comunidades que as pessoas ficarem esperando, quando elas produzem, elas comem, quando a seca chega, elas ficam esperando cesta básica, que é outra vergonha nacional, cesta básica. Eu criei na Vice, assim, minha equipe criou um cartão de transferência de renda, pouca, mas R$200, mas estávamos fazendo, em vez de levar cesta, ela vai comprar, mas isso é empoderamento, ela vai comprar o que ela precisa. Nós estamos apoiando, amparamos as vítimas, as crianças e adolescentes vítimas da Covid com R$500 todo mês para sobrevivência, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que perderam pai ou mãe para a Covid. Então, a gente criou essas coisas assim com mais significação, né? De não levar o alimento ali, a gente leva coisas que eles nem precisam, que eles nem gostam. Então, estamos trabalhando transferência de renda. Né? Então, o programa de agricultura familiar, a gente compra o alimento do produtor, ele produz sabendo que vai nos vender. Aí a gente compra e esse alimento, sim, fica na cidade, as igrejas, associações, distribuem com as pessoas mais vulneráveis, comida saudável, sem agrotóxico. O nome do programa é Programa de Alimentação Saudável. Eu pretendo, ele está terminando uma etapa agora de R$4 milhões, agora eu vou lançar um com R$10 milhões para comprar do produtor. Ele vai produzir sabendo. Né? A gente implantou alguns sistemas muito importantes na agricultura familiar. A gente anda na Caatinga, pensa que não mora ninguém, chega numa comunidade e lá a gente botou um poço com 8 placas solares. Isso muda a vida de 30 famílias. Eles estão vendendo, estão tirando seu salário mínimo, estão comendo bem. Isso não tem preço. Agora as pessoas não mostram, não vão lá olhar, porque não é fácil você andar 37 quilômetros na Caatinga, passando por dentro de rios de pedra, porque não tem água, os rios, né? E para chegar lá, ninguém vai lá nem fazer uma reportagem. Mas a gente avançou muito na agricultura familiar e pretendo ainda nesse resto não vou fazer nada novo, não vou inventar a roda, porque 9 meses é 9 meses, eu tenho que aproveitar, continuar o que está em andamento, tem muita obra em andamento também, obra física, obra de infraestrutura, mas o que eu tiver de investimento, priorizar o lado social, para poder fazer esse pessoal avançar e parar de esperar tanto. Um sentimento forte no seu discurso de posse foi o combate à fome, como a senhora está falando, para quem mais precisa. A figura do flagelado, das pessoas miseráveis, voltou ao país, principalmente de 2016 para cá, a partir do golpe, a PEC do teto dos gastos que aprofundou isso, o governo Bolsonaro nos fala. Reconstruir esse país, dando mais dignidade para essas pessoas, é possível? Como é que a senhora, esse combate à fome que a senhora citou, como é que a senhora pretende fazer? É possível, né? Agora, com este governo federal que está aí, não é. A gente vê todo um trabalho de desconstrução. Eu nunca vi um presidente da República que quer destruir as pessoas, não ama a humanidade, né? Porque como é que você, por exemplo, incentiva a não vacina? Hoje eu estava vendo os dados, poliomielite pode voltar porque só deu 50% de vacinação. Esse homem é negativo em tudo, né?
Mas a gente pode mudar exatamente pelo voto que a gente vai ter a oportunidade de ter este ano. Um voto, vamos olhar, né? É papel nosso, inclusive, porque não pense que ele está morto, ele não está, ele pode se reerguer, porque ele tem um povo do lado dele que é fanático, que não muda a visão. E lamentavelmente, as Forças Armadas do nosso país resolveram fazer política. Então, isso é negativo para nós. Ele tem milícias, ele tem muito apoio ainda no meio das polícias. Então, ele é perigoso. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer essa mudança. Ou a gente vai para cima, ou a gente encara como tarefa, aceita como tarefa e a gente não fica só cobrando dos outros, ou a gente pode também ainda não fazer essa mudança. Então, eu tenho muita preocupação com isso da gente. A gente está com a oportunidade de fazer esse país voltar a sorrir, voltar a ter dignidade, voltar as pessoas terem direito, pelo menos, a comer, né? Mas a gente corre risco. Eu tenho sempre essa preocupação de não descer do salto. Vamos ver o que a gente pode fazer. A rede social é uma guerra que eu não considero que eu considero a gente perdedor dessa guerra. Não sei por que a gente não consegue avançar na nossa ação na rede social. A gente dialoga muito conosco mesmo, a gente perde muito tempo conversando com a gente mesmo, criticando a gente mesmo, assim, quando podia estar expandindo essas redes, né? Se você tem uma rede aqui chamada Só Petista, 350 pessoas, se essas 350 fizessem uma rede de mais 100 cada um, era 35 mil. Mas a gente não está atento para isso. E a rede social nos derrotou em 2018. Foi a rede social, a rede de robôs que eles criaram. A gente precisa estar muito atento e o tempo está passando, né? O tempo está passando. Mas é possível mudar. Eu sonho que a gente vai mudar. E também a questão que eu quero fazer aqui da inversão de prioridades, a gente vai garantir a comida. Eu estou muito atenta a isso, garantir que as pessoas tenham o que comer, que elas produzem, inclusive, seu próprio alimento. Porque com pouca terra, um pedacinho de nada de terra, você bota lá um poço de placa solar e aquelas pessoas produzem o tempo todo feijão, milho, verduras e vivem, estão vivendo. Né? Nós temos muitos assentamentos vivendo por conta dessa política simples, um poço, 8 placas solares. Governador, a senhora mesmo acabou de falar a questão das redes sociais, que é uma dificuldade. E a gente está num evento de memória histórica. Eu acho que a narrativa da elite, que já vem a longa data, a gente precisa começar a quebrar, e uma das coisas que a senhora vai fazer amanhã é trocar o nome de uma rua, que já é uma maneira de fazer memória histórica, de reparação histórica. E nesse sentido de memória histórica, o que a senhora acha que dá para aprofundar mais? O que a gente precisa fazer mais? Eu acho que tem que, não é atacar, a palavra não é boa, mas buscar as pessoas que estão na escola. A educação, tudo passa pela educação. A violência contra a mulher só vai mudar quando a gente educar as crianças para não violência, para ela não sentir vontade de bater em ninguém, de ser violenta. Se ela cresce vendo a violência e ninguém trabalhou a cabecinha dela para ela não ser violenta, ela vai ser violenta, porque ela vai dizer: meu pai batia na minha mão, mãe, por que eu não posso bater na minha mulher? Então, é educação. Então, tem que, aquela história, entrar na escola de alguma forma com a formação humanística, a formação pela paz, e não só os conteúdos que nem muda a vida de ninguém, não precisa saber o que é objeto direto e indireto, não significa nada na vida de ninguém saber o que é objeto direto e indireto em português. Tem espaço para conteúdos que realmente mudem as pessoas. Então, eu vejo esse caminho. A questão da memória, tem todo um processo de apagar a memória, de apagar a história, tirar a história do currículo. Porque é aquela coisa, povo sem memória, povo sem história. Então, é bom para eles e a gente não pode ceder a isso, a gente tem que ir contra isso, se colocar contra. Então, é juntar o grupo de professores que a gente conhece, fazer os grupos, os núcleos, para debater esses assuntos. Muita gente não acredita que ainda tem gente que sumida da ditadura militar. Tem gente que nem acredita que sumiu gente da ditadura militar, porque houve um avanço da narrativa contrária. Os caras dizem toda hora que não teve ditadura. Um ministro do Supremo disse que foi um movimento. Pelo amor de Deus. Não, né, governadora? Ele comemora essa data. E não acontece nada. A torturadora. Gente, o presidente da República comemora um golpe que matou, que exterminou, e não acontece nada. Não tem nem instituições, nem movimentos fazem qualquer coisa que contrapõe a força do que eles estão dizendo.
porque eles estão com a mídia, com tudo, então tudo deles repercute mais. E se a gente não fizer nada para repercutir alguma coisa contrária, eles vão ganhando. A gente não tem a ilusão que não possa ter golpe neste país esse ano. Porque se ele não ganhar pelos caminhos normais, ele vai fazer barbárie. E barbárie com apoio do Exército, por exemplo, a maior força que ele tem. Os militares do Exército resolveram fazer política, infelizmente. Então, é muito perigoso para a democracia este ano que nós estamos vivendo. E faz, inclusive, treinamento, né? Para combater movimentos sociais organizados, cursos marxistas. Governadora, assim como o estado do Rio Grande do Norte, que não houve instalação da Comissão da Verdade, o Piauí também não teve uma Comissão da Verdade, né? A senhora acha que é possível trabalhar na perspectiva de uma instalação de uma comissão para esclarecer esses fatos que aconteceram também aqui no Piauí, né? Piauí também tem uma história, tem vários lutadores, muita gente que lembrados, né? E nesse mesmo sentido, se há também espaço ainda para que seja colocado espaços públicos, né, de memória aqui no Piauí. Eu acho que tudo que a gente pensar fazer ainda é possível. Nós temos ainda muitas pessoas vivas, né, com a memória. Eu tenho um companheiro que veio até para a minha posse em cadeira de roda, o Luiz Edovige. Eu gosto muito de visitá-lo. Quando eu vou para o norte, eu passar na casa dele, tomar um café com ele. Ele é a memória viva ainda também de ligas camponesas, do Piauí, e da resistência, da fundação do partido. Cada vez que a gente vai lá, ele tem uma necessidade de conversar, tanto que a gente acaba demorando mais do que o que pode até, porque ele tem essa necessidade de falar. Ele também está com 92 anos. Luiz, tu já me contou essa história, deixa eu ir embora. Mas já fizeram muito registro com ele, então tem muita coisa. Agora, cadê esses registros? Quem é que está com ele? Mas foram feitos muitos registros, vídeos, gravação com ele, porque ele... Então, tem o Antônio José Medeiros, que vem aqui hoje à noite, que com 18 anos já estava lá combatendo a ditadura, o pessoal dizendo para ele dizer que ele que ele estava inocente na história, que só tinha acabado de completar 18 anos, e ele dizia, não digo isso não, eu vou dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Né? O tio dele era do outro lado, né? da arenona, né? Então orientavam ele para ele dizer um depoimento do jeito, ele ia lá e dizia, não vou dizer isso aí não. Então ele foi preso aqui, tem lá a cela dele, acho que vai ter até uma visita lá no centro artesanal, onde tem as celas da ditadura. Então tem muita gente que ainda pode contribuir nesse resgate, né? E também para instalar, para fazer esse trabalho de as pessoas que gostam de escrever. Nós temos historiadores muito bons aqui, Antônio Fonseca Neto é um historiador, inclusive é do PT ele, mas é um historiador muito respeitado aqui no Piauí. Então tem muita gente que pode se juntar com o grupo aqui do pessoal da Unidade Popular também e deixar esse legado para quem vem depois, porque quem vem depois tem que saber quem foi que desapareceu, quem foi preso, quem foi que foi maltratado, foi torturado, tem que saber para poder não esquecer. Não é questão da gente apagar. Não vou apagar, vou rasgar essa página, não, tem que estar lá, essa página horrível tem que estar lá para todo mundo ver, para todo mundo ler, para não acontecer mais. Queria falar um pouquinho da sua experiência, o que a senhora lembra do Senado com a Fátima. Queria retomar um pouquinho a trajetória de vocês, que é um pouco semelhante também. Vocês duas foram líderes sindicais. Como é que você está vendo o governo da Fátima hoje? O que você lembra mais bacana, importante daquele tempo que vocês foram senadores? Fátima é uma companheirona muito, muito importante. Eu conheci a Fátima bem, não foi no Senado, né? Lá eu tinha uma escola em Pernambuco chamada Quilombo dos Palmares. Então a gente tinha muitos encontros. Eu conheci a Fátima lá no Quilombo dos Palmares, na escola de formação, em Recife. Às vezes a gente ia para o Rio Grande do Norte, fazia os encontros lá. Então, tinha gente de todos os estados do Nordeste. E sempre lutadora, e eu professora também. Meu início foi como professora, né? Nos anos 70 eu era professora, eu me formei professora em 68, e aí já estava começando a entender as coisas e comecei. Então a Fátima é uma guerreira. No Senado a gente fez uma dupla bem importante também, porque nós éramos mais discriminadas, que todo mundo que acompanhava via que era eu e Fátima o foco da elite do Senado. Não mexiam com a Gleisi mais politicamente, mas não mexiam com a Gleisi no sentido de desprezar o jeito dela, a forma dela, a origem dela. Mas eu e Fátima sofremos muito
E a gente era muito parceira, assim, comissões, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, ela era presidente da Comissão de Assuntos Regionais. A gente falava, Fátima, segura aqui minha comissão que eu vou lá na outra. A gente ficava trocando assim, Regina, tu pode vir aqui presidir minha comissão aqui enquanto eu vou em outro lugar. Então, muito parceira, conversávamos muito, construímos muita coisa juntas assim. A bancada toda, mas tinha uma identidade muito forte, é uma guerreira, né, lutou muito pelo Fundeb, né, quem conseguiu que a gente estendesse o Fundef para o ensino médio foi graças a Fátima. E pelo que acompanha do governo, uma pessoa, acho que a principal característica dela é que ela é do diálogo, né, dialoga com os servidores, dialoga com os movimentos, isso também é muito importante. E eu espero só que ela seja exitosa, seja reeleita. Aquele momento da reforma trabalhista, onde vocês ocuparam a mesa do Senado, ficou marcado na história como um dos grandes momentos, né, da política. Tanto que a elite, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, até hoje tenta ofender. Como é que foi aquele momento? Porque a gente combinou assim, só as mulheres, sempre para a nossa bancada, os homens não sabiam, foi surpresa para eles também. E aí a gente combinou de chegar cedo e nós vamos tomar conta daquela mesa, vamos lá, nós não vamos deixar essa sessão começar. E aí foi, assim, acabou ganhando adesões, outros, até Cátia Abreu veio, outras predadoras, todo mundo, porque chamou atenção, o país inteiro se ligou naquele negócio, de ligar a televisão e a gente teve muito mais acesso pela internet do que teria na televisão e a gente resistiu muito. Agora, qual foi o inusitado? É que eles não condenaram a gente por ter feito isso, mas é porque nós profanamos a mesa, porque almoçamos na mesa do Senado. Olha só, eu disse até no discurso que fiz depois de noite, a gente na ditadura militar almoçava na igreja, dentro da igreja, olhando para os santos, as imagens dos santos, a gente almoçava lá porque era quem nos acolhia. Então era um local, em tese, sagrado. E aqui esta mesa, o que essa mesa tem de sagrado? O que ela foi profanada? Este Senado já matou gente aqui, gente já se matou aqui dentro. Eu fiz um discurso todo nessa linha na hora dos desabafos, mas nós fomos para a comissão direta por causa daquilo, né? Porque profanamos a mesa do Senado. Não foi porque a gente ocupou, que a gente defendeu uma causa, até porque não interessava para ele divulgar isso, que a gente estava ali defendendo a causa dos trabalhadores, querendo impedir votações, aberrações que hoje nós estamos sofrendo. Nós temos aqui uma categoria de motorista de ônibus que estão recebendo R$300, R$400, o tal trabalho intermitente. O cara só paga o que o cara trabalha. Agora ele não trabalha todo dia, não é porque ele não queira. Não chamam para trabalhar, né? Então, eu considero assim o maior mal, porque precarizou demais o emprego e mascara o desemprego, porque estão empregados. Empregado ganhando R$300, né? Não dá, mas é... Por isso que a gente precisa de muita gente para divulgar, porque a rede social está engolindo a gente, né? Só a nossa vozinha numa tribuna, a gente usava muito a tribuna, fazia parceria, eu falo e te dou 10 minutos à parte. Os deputados, os senadores ficavam zangados, mas a senhora está com 10 minutos numa parte. Digo, a oradora não me interrompeu, então ela me deu a parte. Então a gente aprontava muito assim também, irritava muito eles também, mas convivíamos, fomos para um bom debate, nós fizemos muitas coisas nas comissões, nós conseguimos aprovar muitas coisas que não seria possível se a gente não tivesse aquele grupo ali unido, aguerrido, e a gente conseguiu impor muitas coisas no Senado, assim, que todo mundo até olha assim, meu Deus, como é que esse pessoal conseguiu fazer tanto com tão pouca gente, né? Mas foi possível porque eu acho que é isso, a gente trabalhava mais do que todo mundo, 8 horas a gente já estava lá para ocupar os melhores lugares, para se inscrever primeiro do que os outros, para poder falar. Então a gente fazia tudo muito combinado, a gente almoçava toda terça-feira, a gente comia quentinha na liderança para poder fazer essa estratégia da gente, para ver quem vai defender isso, quem vai defender aquilo, quem vai fazer a proposta tal. Então era tudo muito combinado, acho que por isso que dava certo, por isso parece que multiplicava. A senhora vai 9 meses agora como governadora com o Bolsonaro no poder. Vai querer certamente mais 4 anos com o Lula na presidência. Não, eu não sou candidata, não. Mas é uma questão mais particular de saúde que eu não gosto de declarar, não tenho condição de encarar a candidatura. Nós vamos lançar o nosso candidato hoje, inclusive. O PT vai lançar o candidato hoje. É o secretário de Fazenda, que é o Rafael Fontelli. O pai dele já foi muito candidato, foi deputado federal, o pai dele, Nazareno Fontelli, não sei se você ouviu falar, Nazareno. Então,
a gente lança hoje já, foi pacífico no partido, não teve problema, então já vai fazer o lançamento público hoje à tarde das candidaturas. Mas são 9 meses que enchem de esperança toda uma população que está acostumada a ver só a elite no poder e chegou alguém... Não, claro, foi linda a posse, foi muita manifestação bonita, assim, das pessoas. Ontem eu fui numa posse na academia com um padre. Meu Deus, como eu fico... eu estou torcendo por você, o bispo da cidade, o arcebispo da cidade, olha, cochichou no meu ouvido. Estou rezando todo dia por você. Digo, é disso que eu preciso, de torcida, que eu acho que isso energiza a gente, ajuda. Sei que não é fácil, não, mas vou procurar fazer inversão de prioridade, né? Quero fazer que as prioridades nesses 9 meses sejam para quem mais precisa. É o tempo de gestar uma vida, né? É uma vidas, então. Mas só pra gente terminar, se os meninos não quiserem, seu futuro político, a senhora sai da política a partir de 31 de dezembro? 31 de dezembro eu não sei ainda o que vou fazer depois, né? Vamos ver se a gente ganha governo, como é que a gente vai compor esse governo, não discuti ainda assim, mas da luta eu sei que eu não saio. Então, com certeza eu vou estar todos os dias da minha vida defendendo os mais pobres, porque foi assim que eu fui criada, foi nesse ambiente de querer ver as coisas. Meus pais eram camponeses, então sem terra, morando na terra alheia, vi muita gente ter a casa queimada, porque o dono da terra mandava queimar a casa para a pessoa, dava um prazo para sair, se não saísse, mandava queimar a casa. Então eu vi muitas coisas ruins na minha infância, na minha adolescência, isso me dá energia para querer que isso não aconteça mais. Acho que para encerrar, podia falar um pouco dessa origem, né? Dela na luta também, Regina. Fala pra gente, você está falando aqui que é filha de camponeses, né? Fala um pouquinho mais pra gente dessa sua origem, como é que você ingressa nessa luta, né? A partir dessa origem. Pois é, eu sou filha de camponeses, nasci aqui pertinho, na zona rural. Ainda hoje minha mãe mora lá nessa região. Minha mãe está com 95 anos. E quer dizer, quebrando coco, meninas levando comida para os trabalhadores na roça. Até contei um pouco da história no meu discurso, né, de ir para a roça, botar uma bacia na cabeça, deixar comida para os trabalhadores, 10 homens que estavam lá esperando a comida, buscar água no poço, botar a lata d'água na cabeça, ir para o mato pegar coco nas palmeiras e quebrar o coco e depois ir vender para o dono da terra. E o dono da terra não dava dinheiro para a gente, dava um papelzinho dizendo quanto era, nem sei que moeda era, né? Mas ele dava um papelzinho, porque era para obrigar que a gente fosse comprar as coisas lá. Aquele papel não valia em lugar nenhum, né? Então eu já era meio subversiva nessa época, porque eu pegava alguma parte mesmo. Não era nem a ideia minha não, mas me usava para minha família, a gente pegava uma parte do coco que a gente quebrava, ia vender onde a gente queria. O cara tinha apoio de amigos, de parentes, ia vender para poder pegar o dinheiro, né? A outra parte a gente levava lá para a quitanda do dono da terra, mas uma parte a gente ficava. Por isso que a família toda ia, né? Que qualquer quilinho a mais que quebrasse no coco já era uma ajuda para a gente sobreviver. E essa menina meio subversiva já naquela época, o dono da terra, quando me encontrava assim na minha militância, ele dizia, esse diabo nunca me enganou. Ele já morreu, ele dizia, esse diabinho nunca me enganou, que ela ia ser. Então essa menina está aqui hoje, governadora, contra tudo e contra todos, basicamente uma... Pai e mãe está orgulhoso agora. Pai e mãe está orgulhoso agora. Só tenho mãe ainda, o pai já morreu, eu fui criada com outra família, então eu tenho 2 pais, 2 mães, mas só tenho a minha mãe de sangue agora viva, com 95 anos, mas muito orgulhosa de mim também. Sim. Vou lá amanhã visitá-la, que ela precisa. Vai visitar como governadora do estado. Como governadora do estado, que ela não veio a posse, não tinha mais condição física de vir. Mas é isso, minha gente, eu vou tentar acertar. Acho que quando a gente quer acertar, que tem uma torcida a favor, eu tenho que aproveitar toda essa torcida a favor, essa confiança que as pessoas têm em mim para fazer o mais correto possível. Acho que esse acerto também, né, governadora, tem muito a ver quando a gente tem a vivência, né, quando a gente sabe o que é não ter tudo isso, como a senhora está falando. Exatamente, acho que por isso Lula fez o governo que fez, porque ele viveu também todas essas coisas. Então, quem vive quer mudar, ninguém quer que ninguém, eu não quero que ninguém viva o que eu vivi. Então, as quebradeiras de coco, elas têm uma organização. E eu dou maior apoio. Na minha posse, fiz questão de entregar o primeiro título de terra coletiva, 1.219 hectares, para as quebradeiras de coco. O imenso babaçual é delas, ninguém mais vai impedir que elas entrem lá para pegar o coco. E vamos fazer mais. Título de terra, do avanço do nosso governo também foi isso. Eu que cuidei dessa parte com a questão do título de terra. A gente distribuiu terra para mais de 10 mil famílias
neste governo, nesses 3 anos. E ainda tem umas 5 mil para distribuir, que já estão prontas, só terminando os documentos dos cartórios. A gente já entrega um documento do cartório para eles poderem usar para crédito, para buscar crédito no banco, para produção. Então, é isso que a gente quer fazer, continuar fazendo. Eu acho que se eu entrego se eu chegar a 20 mil títulos de terra, vai ser um recorde mundial de reforma agrária, de distribuição de terra, viu? E as ações simples, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos com a agricultura familiar. A senhora estava falando das cisternas, né? Quer dizer, estão falando simples em termos de até econômicos. Falando, às vezes as né? pessoas perguntam, né? Quando perguntam assim, cadê as grandes obras? Primeiro, não tem um tempo. Segundo, para mim, grande obra é o que muda a vida das pessoas. Uma cisterna muda a vida de uma família. Na saúde, na alimentação. Então, as pessoas não compreendem. Só acham grande obra de cimento. Eu gosto muito de uma frase do João Paulo, quando foi prefeito do Recife, o pessoal cobrava dele uma ponte lá, tinha uma ponte lá, que toda vez que ele chegava em público, vinha a história das placas, e a ponte, e a ponte. E aí ele disse um dia, virou cartão postal, antes de cuidar da ponte, eu quero cuidar de quem mora debaixo da ponte. Eu acho essa frase fantástica. Obrigada. Vereadora, eu queria te agradecer demais por esse tempo aí, essa agenda. Obrigado. A gente sabe que é corrida. Minha gente, que papo bacana foi esse com a Regina Souza. A Regina Souza, que como primeira mulher a governar o estado do Piauí, concedeu a primeira entrevista a um veículo de mídia livre e independente, concedeu entrevista aqui ao Saiba Mais, ao Balbúrdia, né? A Pós TV, DHNet, muito massa. E além de ser a primeira entrevista ela conceder a esses veículos, tem um simbolismo também muito grande porque ela concedeu essa entrevista, gente, aqui, durante a realização, aqui no Piauí, em Teresina, no 7º encontro do Norte e Nordeste, dos comitês e comissões pela verdade, memória e justiça. Então, que simbolismo, né? A Regina, gente, que ela participou, efetivamente, não foi uma passagem da Regina numa mesa de abertura, ela chegou a assistir palestra aqui com a gente, fez a discussão, recebeu a gente super bem, né? Uma pessoa super simples, muito, muito bacana. Verdade. Ela, inclusive, participou de uma mesa sobre os ataques, né, as agressões, as violações aos direitos humanos dos indígenas. E ela que se colocou, a participação dela foi bem interessante. Ela que lembrou, inclusive, uma passagem no Senado, quando ela era senadora, em que ela ficou conhecida como a senadora dos indígenas. Ela contou essa história, foi muito bacana. E um momento histórico pra gente aqui, né, do Saiba Mais, do Balbúrdia e da Pós TV DHNet. A gente veio entrevistar, veio participar do congresso, desse encontro, e teve esse privilégio de entrevistar a governadora, e como a Jana falou, foi a primeira entrevista que ela deu para um veículo desde a posse dela, ou seja, é um simbolismo, uma importância enorme para a gente. Ela conversou, como vocês viram agora há pouco, falou das origens dela, falou das perspectivas que ela e os piauienses têm com esses 9 meses aí. Acho que a gente cumpriu um papel muito importante de dar visibilidade tanto às pautas que ela defende, vai defender, como a essa trajetória dela, assim. Pouca gente conhece, né? Até quinta-feira, o Brasil tinha uma governadora só, mulher, dirigindo um estado do país, e a partir de hoje, a gente tem 3, né? Que a Isolda assumiu lá o Ceará também, mas esse simbolismo da Regina é muito importante. Vocês viram agora por tudo que ela contou pra gente aqui no Encontro Janaçá. Exatamente, um encontro. Vamos conversar um pouquinho sobre esse encontro também, né? Vamos chamar aqui Roberto Monte, que na verdade, Roberto, esse é o 2º encontro que eu participo das 7 edições, mas Roberto participou de todas as edições. Primeiro foi Natal, né? O primeiro Roberto, o último realizado foi em 2019, né? O da gente em Natal foi em 2018? Aí Antes da pausa da pandemia. Porque o que acontece é o seguinte, esse tipo de encontro começa na época quando estava organizando essa comissão da anistia, né? Todo aquele processo do Comissão da Verdade, aquele negócio todo, e houve um grande encontro em Cajamar. E, na época, quem coordenava essa parte da, então, Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos era Gilney Viana, que estava aqui. Estava aqui conosco. Então, uma das deliberações é que as regiões fizessem encontros.
A região Nordeste é que conseguiu chegar ao 7º, né? Isso é legal porque, de qualquer maneira, tem todo esse tipo de conversa, né? de articulação. Porque, veja só, você cita essa questão das 3 governadoras. Eu acho isso um simbolismo legal, porque eu acho que o Brasil chegou no fundo do poço, né? Eu acho que a partir de agora, todo esse trabalho de reconstrução e da saída dessa barbárie. Eu acho que saber que hoje nós temos uma governadora e hoje já tem 3, eu acho que já mostra um pouco o clima, né, do que vai rolar a partir desse ano. Dessa tentativa de retomada, né, Roberto, para um período de civilização. Sair totalmente da barbárie, né? Porque a gente está na esculhambação total, né? Eu acho que não ficar de salto alto, né? Porque vai ter que ter muito trabalho para tirar esse povo daí, mas eu acho que esse tipo de simbologia é legal, né? 7º encontro, Estado do Nordeste, reunindo Norte e Nordeste, né? Coisas novas, né? De qualquer maneira, ousadia, né? Transmissão, né? Um pool de pós-TV, a agência Saiba Mais, até a TV do estado lá do Espírito Santo, do nosso amigo Perli Cipriano, e a Pororoca Cabana, que eu gosto muito desse nome. Então, a tendência eu acho, essas mídias alternativas, né, que muito ousadas, né, o tempo todo, mas eu acho que a partir de agora a gente também tem que começar a juntar, né, juntar os parceiros, como diz o outro. Mas eu diria o seguinte, esse encontro nosso aqui, eu acho que foi um encontro muito interessante. Deixa só, Roberto, antes de você fazer uma avaliação do encontro, só lembrar a quem está assistindo a gente agora, que esse encontro foi transmitido, como você colocou aqui, as TVs que estavam cobrindo, a Pós-TV DHNet fez a cobertura ao vivo desse encontro, então esses vídeos já estão, né? E não só os na vídeos, as entrevistas, né? Quer dizer, a própria entrevista da governadora com Gilney e várias pessoas, a tendência é as pessoas assistirem, né? Com certeza. Eu acho que esse é um lance interessante, porque, primeiro, esse tipo de encontro é muito legal, porque eu sempre acho que os encontros, o grande lance dos encontros são as paralelas, né? A formatação realmente de uma rede, né, de conversa de pessoas. Veja só, vocês conhecendo e aprofundando a questão com Adriano Diogo. Que Adriano Diogo, para quem não sabe, ele foi o presidente da comissão, da Comissão pela Verdade do Estado de São Paulo. Que teve uma Rubens Paiva. Então, quer dizer, com o próprio Gilney, que faz a questão da Comissão da Verdade Camponesa. Isso, para quem mexe com jornalismo, vocês começam a ter fontes. Uma coisa que a gente fez entrevista e que a gente deve passar no próximo Balbúrdia, a gente quis passar, depois não colocar agora, Roberto, logo para as pessoas, todas as entrevistas que a gente realizou aqui no 7º Encontro, porque são temas muito importantes. Precisa ser debatido com mais profundidade, né? Um Balbúrdia para... E a outra coisa, falando assim francamente, porque eu gosto de abordar as coisas muito... Veja só, hoje tem muitas pessoas em processo de organização. Vamos pegar uma coisa bem concreta. O próprio PT hoje está criando uma sei lá, aquele setorial, né? Um setorial de direitos humanos. Isso é também legal para que as pessoas saibam que esse tipo de luta requer uma questão de aprofundamento, requer estudo, requer, sabe, que você aprofundar. Porque ser contra, ser aquilo, etc. É fácil, né? Não, mas hoje a gente está vivenciando um tipo de sociedade que você tem que conhecer, né? Conhecimento é poder, né? E para contrapor a barbárie que está aí, não vai ser por ciciparidade, não é negócio de Nossa Senhora que aparece grávida de vez em quando, né? De vez em quando ou de forma imediata. Tem que aprofundar. Uma coisa que você citou, a questão do Gilney, que se debruça hoje sobre a ditadura contra os camponeses. Eu acho que para a gente que está narrando essa história, nós, no jornalismo, eu achei tão importante assim, porque o que o público em geral conhece da ditadura e dos efeitos das consequências da ditadura é aquela barbárie, tortura, prisões, assassinatos de opositores aos regimes, ao regime de exceção à ditadura entre 64 e 85.
Mas aqui a gente escutou, a gente ouviu, por exemplo, um antropólogo indígena lá do Amazonas, que falou como o cara fala legal, do né? massacre. Inclusive tem matéria na Saiba Mais sobre isso, vamos depois publicar a entrevista que a gente fez com ele mais longa. Falou sobre o massacre contra os E indígenas. que fala com dezenas de milhares Sim, de mortos. sim, sim. Que na verdade não era nenhuma novidade, porque índio, né, povos nativos sempre foram exterminados. Sim. Então houve toda uma continuação do massacre na época da própria ditadura. Porque eu acho o seguinte, na verdade, se a gente olhar direitinho, o próprio Chile não fez uma comissão da verdade. Fez 5. Então você tem que continuar persistindo, e para que persista você tem que ter dados, você tem que ter estudos, você tem que ir atrás de histórias e histórias para contar efetivamente a verdadeira história que aconteceu. Você citou o Chile e Jana além de jornalista, é uma pesquisadora também sobre o tema da justiça de transição. Tudo está interligado, você sabe melhor do que a gente sobre isso. O Chile acabou de eleger o Boric, vindo ali do movimento estudantil, de revoltas populares. O Chile teve 5, como você falou, comissões da verdade. Você acha que isso tem... Lá eles fizeram a justiça de transição, eles puniram torturadores, eles reformaram as instituições, estão reformando agora de forma ainda mais fortalecida, né, consolidadas. Você acha que tem tudo a ver, né? Assim, essas comissões da verdade, a revolta popular, esse processo de conscientização política. São processos. E culminou com um líder estudantil, o presidente da República. Você não recebe a questão da democracia, você não recebe a questão de direitos de mão beijada. Eu acho que o Brasil mostra bem isso, que a gente entrou nos últimos anos num processo de derrocada quase que esculhambação total, quer dizer, é anomia, né? Falta de lei, aquele negócio todo. Então, as pessoas também têm que começar a entender que, além de participar, essa participação dela é que vai fazer ela ter direitos. Ela não recebe isso de mão beijada. Mas isso é um processo histórico. Não, né? o preço da vitória, o preço das conquistas, né, de direitos, em todos os seus aspectos, é a luta, né, Roberto? Ninguém E o conhecimento. Lógico, e o conhecimento, aliado. né? Eu acho o seguinte, eu acho muito legal que a partir de agora, tipo, a pessoa que está nos assistindo, saber que você, para contrapor, muito legal, palavra de ordem, esse negócio todo, mas você, e não só conhecer de uma forma pessoal. Sim. Você também tem que ter os seus núcleos, as suas articulações, dentro de partido, dentro de igreja, dentro de qualquer tipo de coisa, porque só dessa forma é que você, de alguma maneira, oxigena o dito tecido social. Então, acho que a gente tem que entrar numa fase no qual a gente vai ter que trabalhar muito mais, primeiramente, a gente conhecer a nossa história, né? Então, algumas coisas que a gente tem feito nos últimos tempos são coisas em economia existe um negócio chamado demanda reprimida, aquela coisa que era para acontecer, mas nunca rolou. Então a gente está lançando livros que foram pensados para, sei lá, vamos pegar o primeiro que a gente lançou o ano passado, o livro sobre o campo de concentração de Parnamirim. É um livro que era para ter saído nos anos 50. Quer dizer, o fato aconteceu entre final de 52 a meados de 53. Como é que a gente vai lançar isso em 2021? O livro As Memórias de Vulpiano era para ter sido lançado nos anos 80. Nós já estamos em 2022. Então a gente está correndo um pouco contra o tempo, mas essa corrida contra o tempo a gente está de alguma maneira estabelecendo ou restabelecendo determinadas informações ou documentos ou fatos, acontecimentos, que a partir daí a gente vai começar a trabalhar novos dados, porque primeira coisa, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da memória, principalmente no tocante à questão da identidade. Porque se você não tiver identidade, você não luta. Porque vai ser sempre essa galera que está com a... O Brasil é muito fácil você fazer a cabeça, né? É diferente, digamos, quando você pega o Oriente Médio, que às vezes você tem que acabar a população inteira, porque, imagina, o cara que fala árabe, o cara que fala uma língua mais complicada, Afeganistão.
fica muito mais difícil botar na cabeça dessas pessoas que o valor universal é você comer McDonald's, é tomar Coca-Cola, né? É assistir aqueles filmes babacas de Hollywood. Então, quer dizer, eu acho que a gente aprofundar a nossa história é você trabalhar a questão da identidade. E para trabalhar a questão da identidade, você começa a formatar uma verdadeira sociedade na qual a discussão, né, e o combate ao que já está muito complicado. Né? Quer dizer, a gente tinha fome. A gente teve um mapa da fome, que a gente saiu. Agora, e que a gente voltou. Então, quer dizer, e vai ser além disso, além das pessoas comerem, as pessoas vão ter que dar valor àquilo que ela recebeu. Que eu acho que no final o que está errado é nas duas partes, de quem deu e de quem recebeu. Né? Alguém deu, mas não deu valor, ou não soube vender o que entregou. Né? Eu acho que é esse processo que tem que voltar. Eu acho que, sobretudo, né, Roberto, nesse sentido, assim, na verdade, a gente mesmo acabou de dizer que não existe vitória nem conquista sem luta, né? Tudo isso foi fruto, tudo que a gente viu em termos de políticas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade, foram conquistas, né? Conquistas conseguidas com muita luta. Agora, na hora que você implementa essa política e você não faz a politização, não é partidária, né? A gente não fala falando de partido, porque quando a gente fala em politizar determinadas discussões, né, as pessoas pensam em política partidária, não é isso. Mas você politizar, você mostrar às pessoas que aquilo que ela está recebendo não é um favor, não é um benefício, é algo que faz parte de uma luta maior, mas que ela precisa continuar lutando e que foi através, inclusive no caso do Brasil aqui, através do voto que você consegue pensar em projeto, em discutir política pública. Exatamente. Que tá. Mas eu acho que no meio disso tem outras coisas. Eu acho que a gente tem algumas transições. Eu acho que nos anos 60 a gente discutia reformas de base, né, que eu acho que ainda está na ordem do dia. Sim. Hoje a gente está trabalhando, sabe o quê? Mudanças geracionais. Eu digo o seguinte, hoje eu estou aqui, eu estou um cara com 66 anos de idade e trabalho essa questão. Você, Jana, está com menos idade e você vai ter que fazer esse tipo de... Você foi muito elegante, Roberto, nem disse minha idade, menos idade. Mas eu acho o seguinte, os links, tanto de geração, porque veja só, se você olhar direitinho, o mundo hoje é diferente do que era um mês atrás. Então, quer dizer, a pessoa que estiver acompanhando o que está rolando no tocante à Ucrânia, se ele ficar naquela de puta, é isso, aquilo, ele não entendeu nada. Porque o mundo do BRICS, quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Se você olhar direitinho, os últimos 500 anos, pelo menos, o Ocidente foi a referência. A partir de agora, já não é tão referência, não vai mudar, porque a mudança é muito gradativa. Sim. Eu, particularmente, se eu tivesse 20 anos de idade, eu ia estudar mandarim, eu nem ia estudar inglês. Então, as coisas acontecem, mas quando a gente vai contrapor, o que é complexo, a forma de atuação é mais complexa ainda. Não só de atuação, mas de entendimento. Mas eu acho que o caminho para isso tudo, eu acho que é a questão do estudo. Né? O estudo, o aprofundamento. Né? Você resgatar as histórias, digamos, que alicerçam. Né? Aqui hoje a gente estava de manhã, numa rua, que era o nome de um general da época da Marechal da ditadura militar. Primeiro presidente, né, nesse período do regime. Então, mas você veio no Rio Grande do Norte batendo no povo. Mas o quê? Mas existem outros personagens. Existe o Manu Landino, existe a Esperança Garcia. Então é o seguinte, no momento que você começa a estudar e levantar, primeiro aquele pequeno grupo, depois você levar a discussão para a sociedade. E com isso você começa a formatar uma identidade de luta. E não essa coisa que a gente está aí, que, quer dizer, o brasileiro, de qualquer maneira, alguns anos atrás, você via em cidade do interior que dizia, ensina-se carioca. Né? Então, quer dizer, eu acho que a questão da identidade, ela passa por várias fases, mas principalmente eu acho que
tem que ter a questão do aspecto crítico, né? Consciência crítica. E você citou a Esperança Garcia, a gente abriu falando, eu e Jana, a gente estava lá naquele momento, durante a manifestação, que houve a troca simbólica do nome do ditador Humberto Castelo Branco pelo da Esperança Garcia, que foi uma ex-escrava aqui no Piauí, a primeira advogada do país, né? Peticionava, mulher negra e advogada, então tem uma esperança, uma importância enorme. Nesse aspecto, a gente fala o tempo todinho. Nosso contra-regra de luxo aqui. Só lembrando aqui que a gente abriu o programa exatamente com isso aqui. Roberto, vamos voltar que a gente acha que a gente começa a discutir essa discussão. Foram 3 dias aqui de discussão e essa discussão realmente ela é ampla, né? É complexa. Mas eu queria trazer aqui, a gente volta para o 7º encontro, para perguntar a você o seguinte: quais foram os encaminhamentos nesses 3 dias de encontro, né? O que é que foi tirado aqui desse encontro no Piauí? Porque foi aprovada uma carta, né? Eu acho que essas cartas, de alguma maneira, balizam o que você vai fazer até o outro encontro. Né? O próximo encontro a gente vai ter lá para novembro, sei lá, a data vai ser definida do ano que vem. Do 8º encontro, e né? nós vamos para o Ceará. Né? Uma outra coisa que colocou aí, que eu acho talvez o mais importante, é que a partir dessa carta, a gente vai entrar em contato, nós, o conjunto das entidades, entrar em contato com os candidatos à presidência da República. Né? Porque hoje a gente pode rodar, mas o que vai acontecer é que esse país vai ter um embate de ideias que mantém essa esculhambação que está aí, ou a gente volta a trabalhar dentro do chamado concerto das nações civilizadas. Né? E Roberto, olha, durante muito tempo a gente não fez essa discussão, acho que de forma mais forte, né? Com os candidatos, por exemplo, a presidente da República, como foi tirada agora na carta, sobre essa questão do direito à memória, à verdade e à justiça. O país não completou a justiça de transição, a gente nunca exigiu também muito dos presidentes o comprometimento, né, que isso seja colocado num programa de governo. Hoje, eu posso estar enganada, mas eu só tive contato com um pré-candidato que falou de forma muito forte, né, sobre a importância de se colocar num programa de governo esse compromisso, né, de estabelecer a justiça, de completar a justiça de transição, estabelecendo essa discussão do direito à memória. Se não fez até agora, vai ter que começar a fazer. Da punição aos torturadores e assassinos. E isso explica muito, né, Roberto, desse momento que a gente está vivendo, porque é bom a gente lembrar aqui, quando a gente estava aqui, e isso foi lembrado em diversas falas, em diversas intervenções que houve aqui no encontro, gente, a gente voltou a ter um presidente aqui que homenageia os torturadores, mas que comemora também, ele faz comemoração a esse período de ditadura, né? Ou seja, um período de violações a direitos humanos. Então isso é muito grave, isso está na centralidade da agenda da gente. Imagina, né, tem uma outra coisa, além dessas transições que eu estou te falando, está sendo uma pandemia. Eu particularmente é o primeiro encontro que eu participo nos últimos 2 anos, eu acho que é a grande maioria das pessoas, né? Eu acho o seguinte, a gente está agora num processo de retomada, né? E tem que ser uma retomada bem interessante. Né? Quer dizer, a gente tem um encontro, né? Isso de alguma maneira nos fortalece de alguma maneira, com os contatos, né? O aprofundamento das coisas. Tipo assim, vamos pegar uma coisa bem prática. Você tá concluindo um documentário. Você, em vez de lançar esse documentário só em Natal, você tem a possibilidade de fazer o lançamento em outros locais. Hoje nós estamos aqui, um dia após o encontro, né? Foi uma das coisas que a gente discutiu, né, Roberto? Tirou como porque, veja só, nós estamos num dia de domingo, nós vamos chegar em Natal na segunda noite. Na sexta-feira nós estaremos em Fortaleza lançando o livro das memórias de Vulpiano Cavalcante, denominada Memórias de um Médico do Povo. Isso é formatação de rede. Né? Então, eu acho que quem acredita no trabalho formiguinha é por aí. Eu acho que tem que funcionar todas essas grandes estruturas, partidos, né, associações, sindicatos, etc, etc. Então, o grande lance que a gente tem que fazer a partir de agora é, no meio de todas essas mudanças, né,
mudança geracional, porque hoje é muita gente velha e gente precisando de gente nova. A segunda coisa, Gente velha não, gente que... jovem mais... Claro, mais a gente doura cedo. a pílula, mas existe a transição, né? E essa questão desse tipo de coisa faz com que a gente comece a criar os elos, né? Porque você criar algo é muito difícil. Quer dizer, eu chegar aqui, meter a mão no pé do vidro dele é fácil, mas a gente estabelecer um vínculo de amizade, etc., você sabe que isso requer um tempo, delicadeza, né? Sensibilidade. Então a gente está saindo de um tempo de brutalidade, cara. A gente está vivenciando um período animalesco de nossa história, né? Então a gente fica naquela, imagina, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, a gente está chegando no fundo do poço. Agora, o que a gente vai ter que fazer é usar muito bem a cabeça, porque você tem que fazer política de forma cerebral. Porque aí eu termino colocando, dizendo o seguinte, ó, os filhos das trevas, eles são muito boca quente. E nós, filhos da luz, a gente tem que ter muita sensibilidade de alguma maneira, contrapor, né? Não só vencer, mas retomar todo o processo civilizatório do nosso país. É Muito isso. massa. É isso, gente. Queria agradecer aqui a cada uma que nos acompanhou, né? E lógico, não vou terminar aqui mais uma balbúrdia sem lembrar você a importância do seu apoio para que esse canal de mídia alternativo continue existindo e fazendo esse trabalho, gente. Então, se você acredita no trabalho da mídia livre, independente, quer e pode nos ajudar financeiramente, acesse o endereço saibamais.jor.br/assine e veja lá, tem todas as formas e valores que você pode contribuir. Mas a gente está falando de tempos difíceis, né, Roberto? A gente acabou de dizer. Então, se você não está podendo dar essa força financeiramente, tem diversas outras formas, gente, de você contribuir com o nosso canal. Você pode compartilhar esse conteúdo, né, essa entrevista massa com a Regina, esse papo que a gente bateu aqui com o Roberto, né? E, além, claro, de deixar uma curtida aqui. Então, são assim, um joinha aqui embaixo. Um likezinho. Um like. São ações tão simples, né, Roberto? Mas que para quem trabalha É compromisso. sabe... É compromisso. E que ajuda sobremaneira, gente, essas ações simples, a que esse conteúdo ele seja distribuído para um número maior de pessoas. Então é isso. Primeira experiência aí do Balbúrdia gravado. Um beijo no coração de vocês. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, aqui ao vivo, às 12h30. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até amanhã.